louvamos ao Senhor pela sua presença. Deus é maravilhoso. Abre a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Oh Jesus. Lucas 5. Todos acharam? Quem não achou, estou ouvindo ainda algumas folhas sendo passadas. O nosso Deus não mudou, irmãos. O Senhor continua o mesmo. Os planos deles não podem ser impedidos. O Senhor cura câncer, o Senhor cura lepra, o Senhor cura AIDS. O Senhor transforma, pega o homem do lamaçal do pecado e leva para se assentar com príncipes. Nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Lucas capítulo 5, versículo 1, amém? Diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também a de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? O tema, essa mensagem, aliás, um estudo de um pastor chamado Fernando, há muitos anos atrás, e o Senhor me fez lembrar disso, desse tema, e eu fiz aqui uma síntese daquele estudo, porque quando o Senhor, eu aprendi que quando o Senhor Ele quer falar alguma coisa, no meu caso, eu fico muito incomodado. Eu vou dormindo com essa palavra, acordo com essa palavra, o negócio. Então, eu dei por tema dessa mensagem De Volta para o Futuro. Eu não vou falar do filme De Volta para o Futuro, se bem que eu gosto do filme. Aliás, eu gosto de ficção científica. Alguns podem achar pecado, mas eu gosto de ficção científica. De Volta para o Futuro. Esse tema faz alusão ao filme porque os protagonistas desse filme, eles tinham direito, tinham a capacidade de se locomover para o futuro e para o passado, para o presente. Quem de nós talvez nunca desejou voltar ao tempo e rever os seus conceitos? Quem de nós talvez nunca desejou entrar em uma máquina do tempo e viajar pelo tempo e pelo espaço e voltar lá, talvez quando você era criança, ou quando você falou alguma coisa que não devia, quando você feriu alguém, quando você foi ferido por alguém? E essas coisas, elas vão tomando uma proporção tão grande em nossa vida, e a pergunta é: quem nunca desejou voltar ao tempo? Ou quem nunca desejou ir à frente no tempo, para tentar descobrir aquilo que acontecerá ainda? Porque isso é uma vontade humana, nós gostaríamos
Mas a grande pergunta é: se eu pudesse voltar ao tempo, o que aconteceria? O que eu faria? E é possível voltar ao tempo? A grande pergunta. Mas o texto que nós lemos, que aparentemente não tem nada a ver com isso, e você vai ver que tem muito a ver. O texto que nós lemos, Lucas capítulo 5, de 1 a 8, mas nós lemos até o 17, ele mostra o encontro, o início da caminhada de um homem chamado Simão Pedro, um pescador que, desafiado pelo Senhor a jogar a rede, desafiado sim, porque Jesus não era pescador, mas Pedro era o pescador. Pedro era o conhecedor daquele momento, daquela situação, daquele mar. Pedro era o cara que conhecia, mas agora chega alguém com o discurso, alguém que prega ali, pede um barco, sobe no barco, prega, que dá um discurso aparentemente bonito aos ouvintes, e esse alguém diz: olha, agora volta para o mar e lança a rede. Pedro, ele é desafiado pelo Senhor a lançar a rede. E a história nos conta que ele precisou de ajuda até do barco vizinho, dos seus companheiros, daqueles que estavam, para puxar a rede, tamanha era a quantidade de peixe. E agora começa a caminhada de um homem, de um encontro de um Pedro, com aquele que se tornaria o seu amigo, com aquele que se tornaria o seu Senhor, com aquele que Pedro agora jura fidelidade a ele. Assim também somos nós, na nossa caminhada cristã. Nós começamos a caminhada e começamos a caminhar com aquele que se tornou nosso amigo, que deu a vida por nós, e nós caminhamos com ele. Aí começa a história de Pedro, e a história do caminho do aprendizado, o caminho de um aprendiz e o seu mestre. Apesar que tinha mais, né? Tinha mais 11, fora Pedro, e tinha mais 70 depois. Mas enfim, os que estavam ali próximos eram 12, mas do 12 tinha 3. Até foi falado esses dias sobre isso. Tinha 3 que eram mais chegados, mas ali estava Pedro. Pedro, ele é o nosso retrato. Pedro, sim, mostra que ele é tão humano quanto nós. Era um camarada que tinha suas falhas, as suas dificuldades. A sua vida foi marcada ali, ele andou com Jesus, ele viu milagres. Por exemplo, em Mateus capítulo 14, 28, ele anda sobre as águas, ele é impetuoso. Ele pede aquilo que aparentemente era simples, normal para alguém pedir, mas ele não dimensionou o tamanho do que ele estava pedindo, e para Jesus era normal andar sobre as águas. E Pedro, impetuoso, diz: olha, eu quero ir. Jesus falou: vem. Tudo bem, ele andou um pouquinho, afundou, mas estava lá, Jesus estava lá, era um amigo dele que estava lá, era alguém que ele amava que estava lá, era alguém achegado que estava lá, né? Dizia uma música aí do mundo que era o amigo de fé, né? O irmão camarada. Era um amigo. Eles eram amigos, não só Pedro, Jesus, mas os 12. Eles estavam juntos, eles caminhavam juntos, eles andavam juntos, eles comiam juntos, eles faziam tudo junto, eles estavam lá. Pedro, em Mateus 16, quando Jesus pergunta: olha, Pedro, olha, o que estão falando de mim aí? Uns dizem que o senhor é Elias, e por diante. E vocês? Pedro vai para frente: não, Senhor, tu és o Messias. Pedro era aquele que caminhou sobre as águas. Pedro, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. No versículo 23 do mesmo capítulo, você vai ver Pedro defendendo Jesus, porque quando Jesus, ele vai para Jerusalém, disse: olha, eu irei para Jerusalém, serei maltratado. Pedro: não, Senhor, não vou deixar que isso aconteça, eu estou lá junto, estamos junto, né? A frase da atualidade é "estamos junto", né? Você nem sabe quem é a pessoa, mas estamos junto, estamos lá. E no Facebook está lá: estamos juntos, seus 5.000 amigos tá junto de você, estamos junto.
vai acreditando nisso. Para quem acredita em Papai Noel, é fácil acreditar que os meus 5 mil não, que eu tirei um monte de gente, não tenho 5 mil amigos no Facebook, não. Né? Mas enfim, Pedro é aquele que ele tenta defender Jesus, ele tem uma caminhada com Jesus. Pedro é um daqueles que está na ceia, na última ceia, que Jesus disse: olha, eu desejei comer com vocês essa última ceia, eu desejei estar com vocês nesse momento, e Pedro estava lá, Pedro estava na mesa, Pedro comeu do que Jesus partiu, Pedro bebeu no cálice do Senhor, porque naquele tempo era um cálice para cada um, né? Era um só e acabou, e Pedro talvez bebeu ali, talvez não, ele também bebeu. Ele estava na ceia, o momento era triste, o momento era difícil, porque Jesus sabia que ia passar. E Jesus, olha, essa noite, segundo Jesus, todos vão me abandonar. Vai cair todo mundo fora. Parafraseando o texto, vai cair todo mundo fora. Lá em Marcos capítulo 29, Pedro diz assim: olha, quando todos falaram, Pedro se levantou e disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro estava lá, era o cara. E nós, na nossa caminhada, também somos assim. Há momentos nós achamos, nós vencemos, nós somos bons no que fazemos, no nosso trabalho, lá na empresa, no comércio, nós somos bons, nós nos consideramos bons, nós vamos lá, enfrentamos, e nós passamos por dificuldades, ou nós nem nos consideramos assim, mas nós achamos que as pessoas nos consideram assim, e de repente, acontece como Jesus, somos abandonados à própria sorte. Mas enfim, voltando a Pedro, e aí, ainda que todos te abandonem, Jesus, eu não te abandonarei. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu conheço você, eu sei como você é, Pedro, e hoje mesmo, ainda que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, porque eu conheço você, Pedro. Pedro diz: ah, Senhor, eu vou te mostrar, eu sou bom, eu sou o cara, eu não vou te abandonar, eu vou te mostrar isso. Tanto é que em Marcos capítulo 14, versículo 47, quando vão prender Jesus, Pedro vai lá, puxa a espada, corta a orelha daquele soldado, e só faltou dizer para Jesus: eu não te disse? E Jesus vai lá, pega a orelha do camarada, põe de novo, costura ali, coloca cola santa, restaura a orelha do camarada, e talvez balançou a cabeça para Pedro, porque ele sabia. E aí, caminhando para o texto, nós vamos encontrar Pedro, ele segue Jesus ao longe, ele segue Jesus de longe, e alguém disse para ele: Pedro, você, olha, esse homem fala, andavam com Jesus. Não conheço, imagine, de maneira alguma eu vou andar com esse cara aí, eu vou andar com ele? De jeito nenhum, nem conheço. Outra vez eu disse: olha, nem conheço. Mas você fala igual a ele. Não, nem, olha, me tira desse negócio aí. E quando o galo cantou, Pedro se lembrou que Jesus havia dito que antes que o galo cantasse, você vai me negar 3 vezes, em Marcos 14, 72. Aqui começa. Pedro chora amargamente, ele negou o Senhor, e o que fazer? Há momentos na nossa vida que nós passamos situações que nos fazem chorar amargamente, ou porque erramos e não temos como voltar atrás. Aquela palavra que você falou, talvez para o seu filho, para o seu cônjuge, talvez para o seu amigo na rua, talvez para o seu colega de trabalho, aquela palavra que feriu, não tem mais como voltar atrás. Ou aquela palavra que falaram para você, e você se feriu, e você diz: eu estava no lugar errado, na hora errada, não era para estar ali, não era para fazer aquilo, eu ajudei tal pessoa e fui abandonado. Jesus também ajudou alguém e foi abandonado. Jesus também deu tudo e foi abandonado.
Mas nós nos sentimos assim, choramos amargamente, porque sentimos que não há esperança mais. E a vontade, talvez, Pedro, isso eu estou imaginando, exercício de imaginação, porque eu acho que talvez Pedro na época nem pensava, nem imaginava essas coisas. Mas talvez Pedro tivesse a vontade de ali entrar numa máquina do tempo, ou se ele conhecesse o filme, entrar no DeLorean lá naquele carro e voltar para o tempo, antes de negar Jesus e tentar consertar todas as coisas. Mas não era possível, porque nós não temos essa capacidade de fazer isso. Nós não temos a capacidade de retornar ao tempo. Nós não temos a capacidade de voltar aquilo que outrora fizemos, não tem jeito. E ele chora amargamente. A vontade de trazer de volta a glória de Deus que estava perdida, que estava adormecida, era muito grande. Por isso ele chora amargamente. Quantas vezes passamos situações na vida que dá-nos a impressão que nós perdemos a glória de Deus, que nós oramos e o céu parece que está de bronze fechado, parece que Deus não nos ouve mais, parece que aquela porta de emprego não se abre mais, parece que aquela situação financeira não se resolve mais, parece que o nosso parente está distante, está perdido e vai se perder mesmo, não tem jeito, a gente não tem mais controle, a gente percebe que nós não temos controle mais de nada sobre a nossa vida, e nem sobre a vida daqueles que nos cercam, nós não temos controle nenhum, e nós choramos amargamente, porque nos desesperamos, porque a vontade era voltar. Se eu pudesse voltar, eu mudaria tudo. Se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu seria outra pessoa. Mas nós não podemos. A grande notícia hoje é que nós não podemos fazer isso. Nos resta seguir em frente, nos resta caminhar em direção ao futuro, porque o passado já foi. Pedro se sentia talvez como uma mãe que acabou de abortar, amargo. Talvez se sentia como uma garota, um garoto de programa que fez a primeira vez, sentia nojo, o gosto amargo da culpa. Estou relativizando aqui. Sentia talvez o gosto do retorno do viciado. Talvez ele se sentia um fracassado, como um viciado que às vezes volta tantas vezes e volta para o vício, e volta. E Pedro se sentia amargo demais, meus irmãos. Talvez aquele homem, a Bíblia não entra em detalhes, mas aquele homem talvez ele tenha se debatido, ele tenha, sei lá, se derramado de uma tal forma, mas não era possível mais voltar. Ele tinha traído o mestre. E quantas vezes nós somos assim também? Não é possível mais voltar. Aquele erro que eu cometi, eu não tenho mais como voltar. Eu não tenho mais como pegar aquilo e apagar. Aquilo está lá e alguém vai olhar e vai falar: mas é você errou, você negou. O galo cantou, ele te avisou, mas você negou. Ele te avisou, ele olhou para você. Talvez os discípulos poderiam olhar para ele e falar: Pedro, ele te avisou, ele olhou no seu rosto, Pedro, no seu olho, e disse que você ia negar, e você não deu ouvidos, e o peso da culpa estava sobre ele. Quanto peso de culpa às vezes para sobre o nosso, a minha e a sua vida. Quantas vezes chegamos na igreja com peso de culpa, porque estamos que nem Pedro, chorando amargamente por algo que aconteceu, algo que fizemos, ou algo que fizeram para nós, e nós não sabemos mais como reagir. E não dá para simplesmente voltar no tempo. Mas eu quero te dizer que Pedro, ele não podia mais pregar. Talvez nem ele acreditava mais na fidelidade. Aquele homem que um dia jurou fidelidade ao Senhor tinha traído ele. Mas e aí? Ele estava fracassado. Ele sentiu fracasso. Mas João capítulo 1,
João capítulo 21, você vai ver que nesse versículo 3, ele volta a pescar. Ele volta de novo, porque ele não tinha mais o que fazer. E a tendência nossa é quando nós enfrentamos uma situação tão caótica que nos faz chorar amargamente, é fugir dessa situação. É tentar esconder o sol com a peneira, é tentar se esconder de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor chega na viração do dia, e o texto diz que ele pergunta, onde está? Não, estamos aqui, porque se escondemos, nós erramos. Mas quem poderá se esconder de Deus? Quem poderá fugir da presença do Altíssimo? Porque se fizer morada lá no céu, ele ali está. Se eu fizer morada lá embaixo, nas profundezas do oceano, ele ali está. Se eu for no mais longínquo do universo, ali o meu Senhor está. Como fugirei eu, diz o salmista, da tua presença? Como fugirei eu da tua face, diz o salmista? Aonde eu vou me esconder da tua presença? E Pedro estava lá pescando. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles estavam pescando. E os amigos foram com ele, lógico, né? Foram dar um apoio para Pedro. Pedro talvez fosse como um de nós. Talvez como você, que anda de cabeça baixa. Talvez tenha pecado contra o Senhor. Talvez nas atitudes você diz, eu não sou mais o mesmo quando eu conheci o Mestre. Quando eu tive um encontro com o Mestre era tão diferente. Eu parece que tinha um amor tão grande. Parece que a coisa fluía de uma tal forma, mas hoje eu não sinto mais isso. Eu não consigo mais sentir o amor do Mestre. Talvez eu tropecei tanto na minha caminhada cristã. Talvez eu apanhei e bati muito na minha caminhada cristã. E nós vamos ficando amargos, irmãos. Nós vamos ficando amargos. E eu digo para você o seguinte, depois de 30 anos de evangelho, 34 anos de evangelho, eu teria muitos motivos, e tenho muitos motivos para me tornar amargo. Mas quando eu olho para o Jesus da cruz, que enfrentou tudo aquilo, falo, vale a pena continuar um pouco mais. Vale a pena estar na presença dele. Talvez Pedro estava amargo por uma série de circunstâncias. E aí, eles passaram novamente, a cena se repete. Eles passaram a noite todinha. Lá em João 21 fala, e eles não pescaram nada. E era de manhãzinha, alguém na praia grita, joguem a rede para o lado, jogue a rede de novo para o lado direito. Que é isso? Nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Uma das coisas, irmãos, que nos fazem, quando nós estamos amargos, é que nós não conseguimos ouvir e identificar a doce voz do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos identificar a voz doce do Senhor dizendo, jogue a rede de novo. Eles tinham ouvido isso. Eles estavam 3 anos com Jesus, eles comeram com Jesus, eles brincaram, dormiram, fizeram tudo ali junto, estavam ali no momento de descontração, no momento de oração, no momento de alegria, no momento do milagre, eles estavam ali, e eles não ouviram o Senhor dizendo, jogue a rede. Uma das coisas que nos afastam, quando nós nos tornamos amargos, nós não conseguimos ouvir, repito, a doce voz do Senhor. Mas hoje o Senhor diz para você, hoje é a noite de restauração. Não importa como você foi, como você ficou, não importa se você tem 10 anos, 20, 30 anos de crente, Deus não está perguntando o seu tempo, Ele está dizendo que Ele quer novamente ter um encontro com você, comigo e com você, com todos nessa noite. Mas talvez alguém especialmente nessa noite, o Senhor está dizendo, olha, é no meio dessa amargura que eu vou até você. E Pedro estava lá e ele diz, olha, jogue a rede. Vamos, joguem de novo. E jogaram, lógico. João 21:6 diz, eles jogaram, e eles pegaram tantos peixes que a rede quase se rompia. Novamente a história se repete.
E aí, Pedro ele não sabia, ou ele não atentou para isso, que o Senhor do tempo estava naquela praia. Ele não podia voltar o tempo, como eu e você não podemos voltar aquilo que passou. Nós não podemos trazer de volta aquele ente querido, nós não podemos trazer de volta talvez aquele emprego que você perdeu por bobeira. Você não pode fazer nada disso, mas eu quero te dizer, o mesmo Senhor que estava com Pedro, Ele está aqui nessa noite, o Senhor do tempo, o Senhor que controla o tempo, o Senhor que pode pegar todas as amarguras, maldições, angústias, tristezas, todo mal humano e transformar em bênção, porque Ele é o Senhor do tempo. Talvez você diz, eu não posso voltar no tempo, mas o meu Deus, o Senhor do tempo está aqui nessa noite para dizer, ainda há tempo, eu posso transformar tudo isso em bênção, eu posso mudar a tua vida, como Ele fez com Pedro. Pedro não podia voltar, mas quando Pedro chega até aquela praia, Pedro ele se depara, o Senhor do tempo estava olhando nos olhos de Pedro, dizendo, Pedro, você não pode voltar no tempo, Pedro. Não tem uma máquina do tempo, Pedro. O que você fez está feito, mas eu não te recrimino. Eu mudo a história da sua vida, eu mudo o tempo da sua vida, eu mudo a sua vida e transformo a sua vida em bênção agora, Pedro. Eu só quero saber, Senhor, se tu me ama. Aí Jesus pergunta 3 vezes. Longo isso, não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero resumir isso dizendo que Jesus na 3ª vez de Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes. Então tá bom, apacenta minhas ovelhas, Pedro. O que passou, passou. A sua história está começando de novo. O Senhor do tempo é esse especialista em mudar o tempo da sua vida. Talvez você diz, o tempo acabou. Não, o Senhor do tempo é o Deus que entra na história. É o Deus da história que quando Ele entra na vida do homem, Ele faz renascer aquela árvore que está só com o cheiro das águas. Ele faz renascer novamente, só com o cheiro. Não desista da sua caminhada, não desista do que você, até onde você chegou, não. Por mais amargura que esteja, o Senhor do tempo está aqui para te dizer, Ele entra na história. Ele entrou na história de Pedro e disse, Pedro, levanta a tua cabeça, Pedro. Pedro, levanta a tua cabeça, Pedro. Acabou, passou. Um dos grandes maus nosso, e eu digo nosso porque às vezes eu também sou assim, a gente fica remoendo o passado. E se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, se eu não tivesse confiado naquela pessoa. Quantas vezes alguém diz, eu me pego pensando, se eu não tivesse confiado em tal pessoa, a pessoa não tinha me traído. Eu não posso mudar isso. Mas o Senhor do tempo, Ele entrou naquele momento e mudou a história. Ele mudou a história. De uma traição ministerial, apunhalada nas costas que você leva. Mas eu vi Deus trabalhando em toda a história. O que eu quero dizer com isso? É dizer para você que Deus não está indiferente à sua história, não. Deus não está indiferente ao seu problema, não. Deus não está indiferente ao que você passou até hoje, mas Ele está dizendo que Ele é o Senhor do tempo, Ele muda o tempo, Ele entra na história na hora que Ele quiser. Ele não estava indiferente à situação de Pedro, não, porque se ele estivesse indiferente, ele ia chegar lá, ia jogar na cara de Pedro um monte de coisa, mas ele disse, não, Pedro, é como se ele dissesse, Pedro, eu vim aqui para mudar a sua história, esquece o seu passado. Esquece, você está se remoendo, mas eu não. Eu mudo a sua vida. Você está remoendo o seu passado, mas eu não. Para concluir, não importa o que você passou, quantas mágoas, frustrações, tudo isso bate à nossa porta todos os dias. Todos os dias bate lá na sua porta, na porta do seu coração, uma mágoa, uma frustração. Mas todos os dias o Senhor está dizendo, olha, Maria, José, Betânia, eu sou o Senhor do seu tempo. A sua história sou eu que estou escrevendo, não é você não.
A sua história, Éder, é Deus que está escrevendo, não é você não. A sua história é Ele que escreve, não é você. A sua história é Ele que escreve, não é você. A sua história não é escrita por você, mas sim por Ele. E quando eu entendo que Ele está escrevendo a minha história, eu vou entender que Ele é o Senhor do tempo, e que tudo isso que passou, passou, não importa. Mas Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer que Ele vai mudar a nossa história. A história que precisa ser mudada, Ele vai mudar. Eu não sei como, nem quando, nem onde, nem porquê, nem se não dá para entrar na máquina do tempo. Esquece esse negócio de máquina do tempo. Mas o Senhor do tempo está aqui para mudar a sua e a minha história nesta noite. Fiquemos de pé. Aleluias. Feche os teus olhos. Eu não sei como está o seu coração nesta noite. Eu não sei como está a sua vida nesta noite. Oh, minha irmã, meu irmão, eu não sei o que você veio aqui, talvez achando que não há mais solução, que o tempo já foi, que não tem mais, para você não tem jeito. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que o Senhor do tempo te trouxe para mudar a sua história. Eu quero orar. Se você quiser vir aqui na frente, nós temos obreiros que vão orar por você, te ajudar. É só vir. Nós não vamos te perguntar nada, mas é só vir. Eu quero te chamar. Eu quero insistir nisso, que o Senhor Ele toca nisso. Talvez você entrou aqui dizendo: olha, eu errei. Será que o Senhor me aceita de novo? Ele já te aceitou no mesmo dia, no mesmo momento. Você quiser receber uma oração, você que talvez está se sentindo fraco de alguma forma, você precisa sair daqui hoje com essa convicção de que Deus te trouxe para mudar a sua história. Deus te trouxe para mudar a sua história. É hoje, dia da mudança da história. Tem mais gente, pode vir, não tem problema, pode vir. Nós vamos orar. Vamos orar por você. Ó, Betânia, pastor Denis, tem que orar. Tem que orar por essas vidas. Tem mais gente. Quando o Senhor me toca, uma coisa que precisa, tem mais gente que precisa vir. O ato de estar aqui à frente é um ato que demonstra para Deus: olha, Senhor, eu estou ouvindo o que o Senhor está falando. Porque um dia também, com 18 anos de idade, eu entrei na igreja praticamente desviado, ruim, achando que não tinha mais jeito. E quando o pregador insistiu muito, eu fui à frente do altar e me ajoelhei. Naquele tempo, naquele momento, eu levantei renovado pelo Espírito Santo de Deus e nunca mais pensei em deixar o Senhor. Tem mais gente, vem aqui, os pastores estão aqui, vão orar por você. Hoje é um tempo novo que começa. É um tempo de renovo hoje. É um tempo de renovo. A oportunidade está aberta ainda. É um tempo de renovo. Pai, oh Senhor, nós queremos te adorar nessa noite. Enquanto nós estamos orando, vem aqui, porque o Senhor incomoda que ainda há pessoas que precisam vir aqui à frente. Oh meu Deus, no nome de Jesus, aqui estão essas vidas, Pai. Vidas que precisam de um tempo novo na vida. Talvez acham que tudo acabou, tudo se acabou. Mas hoje o Senhor marcou nessa noite um encontro com esta pessoa para dizer: ainda há tempo. E ainda há tempo, já veio mais gente, mas ainda há tempo de você vir aí. Ainda há tempo. Oh meu Pai, que essa pessoa sinta o refrigério, assim como Pedro sentiu naquele momento uma primavera brotar, o refrigério do Teu Espírito Santo brotar nesta vida, neste coração. Oh Senhor, esta vida sentiu o refrigério do Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Oh meu Pai, é um tempo novo.
Oh, e ainda tem gente que precisa vir, irmãos. Eu não sei porque o Senhor está me incomodando tanto com isso, mas tem gente que precisa vir. Venha receber uma oração. Ninguém vai perguntar nada por você. Ninguém vai perguntar nada por você. O Senhor começa a incomodar. Quando tudo diz que não. Adore ao Senhor. Você que conhece o louvor, feche seus olhos. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se Adore ao Senhor. Cante com alegria. Você que pode. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível está aqui. Aleluia. O Deus que tornou a impossibilidade de Pedro naquele momento possível. O Deus que esqueceu aquele passado de Pedro e tornou-lhe um dos grandes apóstolos da Bíblia. É o Deus que está aqui nessa noite para dizer que Ele entra na sua história e muda a sua história. Aplauda ao Senhor.